em 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 4. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 4. Rose, pega minha Bíblia para mim. Aí você aproveita, pega um papel, porque você sabe que às vezes corre uma lágrima, né, amados? O que eu falei? 2 Samuel? Meu Deus, obrigado, Laércio. 2 Samuel 9, de 1 a 4. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade, por causa de Jonatas? Havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles chamaram até Davi, o rei disse: tu és Ziba? E ele disse: o teu servo. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu possa mostrar de bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que está na cidade de Lodebar, filho na casa de Maquir. Essa é uma palavra muito conhecida da igreja, e uma palavra que Deus falou tanto no meu coração de domingo para cá. Eu ouvi relatos de pessoas em conversas, e aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, não é assim? Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Então, a partir de alguns pontos e alguns indícios que nós viemos observando nesses dias, eu cheguei até essa palavra, porque a palavra de Deus ela não é antiga, a palavra de Deus ela não é velha, a palavra de Deus é a palavra atual. A palavra de Deus ela é mais atual do que um jornal que sai amanhã. A palavra de Deus ela é mais poderosa do que um veículo de comunicação que possa trazer uma notícia mais do que bombástica que você possa imaginar. A palavra de Deus tem todo o poder. E se você puder, dê um aplauso, porque a palavra de Deus está conosco até nos dias de hoje. O contexto desses versículos que nós lemos diz que nesse tempo havia um rei chamado Saul. E a história diz que Saul agora ele morre. E os seus filhos todos também morrem. Tiveram que ser mortos. E a história diz que foi a fio de espada. Todos eles, inclusive Jonatas. E quando todos morrem, a história vem para toda a cidade. Você imagina, Saul rei, e agora ele morre, e a história ou a notícia chega a toda a cidade. E o povo, como tem uma... Obrigado, filho, Deus abençoe. E o povo, é 2, né? Isso. E o povo que sabe desesperar como ninguém. Já viu alguém desesperar com uma notícia? Nossa, amado, se eu tivesse cabelo, tiraria todos os cabelos. Vem uma notícia e você já se desespera. Eu nem tanto, que eles até um tempo atrás rotulavam como frio, né? Nossa, o Gerson é frio para essas coisas. Ele tem que saber, ele sabe lidar com essas situações. Às vezes tem algumas situações de briga, e a gente acaba sabendo contornar. Mas ali o povo fica sabendo que o rei morre, que o rei se suicidou, e os filhos todos foram mortos a fio de espada. E no meio de todo um contexto de tragédia, todo em meio a um contexto de morte, depois dessa notícia, o povo entra em desespero, porque era uma autoridade. Saul era uma autoridade máxima, era o rei. O povo fica sabendo que o rei morreu. É aquele correria de um lado para o outro, porque sempre vem alguém que venceu, eles vêm para tomar o reinado. Então, quando eles sabiam que vinham um reinado contrário para tomar o reino,
Eles então entram em desespero, e a Bíblia diz que os filhos de Saul também são mortos a fio de espada. Você imagina, colocam-se os filhos do rei e mata todos, porque não poderia ter pessoas para vir e continuar o seu reinado. Então a Bíblia ela continua dizendo que o povo ele fica sabendo do acontecido e todos entram em pânico, nervoso, desespero, descontrole, sem saber o que fazer, o que seria de nós. O povo fica sabendo do acontecido e traz um pânico. Existiu uma mulher, o texto não diz o nome, o texto não relata qual é o seu nome, mas ele diz que o texto diz que existe uma mulher que tomava conta de um dos netos de Saul, que era o rei morto. E essa mulher é como se fosse hoje a babá. O texto diz ama, mas é babá, a cuidadora. Cuidava de Mefibosete. Era um menino que estava sendo criado numa linhagem de rei, e consecutivamente ele viria a ser uma descendência real e chegar a algum lugar ali. Não era uma qualquer pessoa. Ele veio de uma linhagem de rei. Então Mefibosete, ele está ali, mas ele não está tendo noção do que acontece, porque é uma criança. A babá sai correndo depois da notícia desesperadora, depois da notícia, e houve o descontrole, ela sai correndo com o menino. Com a correria, o menino, ela cai, e não é intenção dela. Eu já vi várias pregações, eu pude lembrar várias pregações que eu ouvi desse trecho dizendo: olha, quiseram quebrar suas pernas, olha, quiseram matar você, mas a mulher, ela não tem, e o texto não deixa nenhum indício de nenhuma das versões que li, que é uma intenção. Pelo contrário, a intenção da babá era fugir com o menino, para que ele também não fosse morto. Deu para entender até aqui? Então ela sai correndo, o menino cai, ele fica coxo, manco, mas a verdade é que ele não consegue andar mais. Ele tem os seus pés aleijados por um tombo. E esse menino ele cai, e essa queda trouxe essa deficiência, e já não andava mais. A intenção dela foi boa? Sim, mas a atitude, o que aconteceu dentro desse desespero, trouxe um prejuízo irreparável para o menino. Um prejuízo irreparável acontece quando nós entramos em desespero e não ouvimos a voz de Deus. Existem ações na nossa vida que nós entramos em desespero e entramos em dívidas. Não é longe nós levarmos a palavra sem conhecer alguém que por um impulso, por um momento, ele vai e fala: eu mereço isso daqui. Quem já fez isso? Eu mereço. Vou comprar porque eu mereço. Eu trabalhei o ano inteiro. Não, eu vou comprar porque eu mereço. Existem pessoas que por causa da depressão, por causa das crises e das doenças do século presente, ele traz na pessoa uma vontade, uma vontade que ele não consegue não comprar alguma coisa. Então a pessoa vai comprando, e isso traz um prejuízo, traz ou não traz? Sabia que se você não parar para ouvir a voz de Deus, no meio de uma situação de desespero, seja ela de uma notícia, seja ela de um acontecimento, seja ela de alguma coisa que aconteceu diretamente ou indiretamente de você, você vai ter um prejuízo, porque você não ouviu a voz de Deus. Então ouvir a voz de Deus é uma coisa muito importante. Só que isso vai mais além do texto. Todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, nós somos abençoados por Deus. Mesmo que a voz de Deus nos faça andar por meio de um vale de ossos secos, mesmo que a voz de Deus nos leve a andar por uma rua estreita, mesmo que a voz de Deus nos faça entrar em lugares que nós não queremos entrar, a voz de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se Ele mandou, nós temos que obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então na hora do desespero nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você sabia que nesse momento nós também podemos, do desespero de alguém,
nós podemos e temos a possibilidade de abençoar vidas, abençoar pessoas. Ao invés de nós levarmos um combustível inflamável, nós levarmos uma palavra de amigo, de amizade, de apacentamento, de encorajamento, e não levar um combustível. O que aconteceu aqui é que quando Davi, que é o rei, pergunta para Ziba se há alguém da casa de Saul para que ele possa agir de bondade, e o homem lembra que existe um menino que foi levado para uma terra longe. Mas isso acontece porque existiu alguém que lá no passado transbordou, agiu em favor de alguém. O pai desse menino, ele era amigo do rei Davi. O pai desse menino chamado Jonatas, ele era amigo. E na vida de Davi ele gerou uma amizade. E essa amizade gerou uma recompensa futura. Uma ação que passou, mesmo que Jonatas estivesse morto. Tudo que nós fazemos, amado, tudo que nós fazemos, existe uma recompensa para nós. Amém ou não amém? Tudo que nós fazemos, existe uma recompensa em Deus. Existe uma recompensa em Deus para nós. Ou você acha que você está aqui porque você é bom, porque você conseguiu sair do carro aquele dia, você desviou do acidente? Não, amado, é porque o Senhor, Ele é misericordioso. Então entenda, irmão, que você não está sendo bobo. Quando alguém olha para você, e lá vai mais um bobo, e lá vai o bobão, olha lá, está indo de novo lá. Nós não somos bobo. Como disseram para você, você não está fazendo isso à toa, não. E também não é que ninguém não está vendo o que você está fazendo. Deixa eu lembrar uma coisa para você, amado. Existe um Deus lá no céu, sim ou não? Existe um Deus lá no céu, que a Bíblia fala para nós, que o chão, a terra, é o estrado dos seus pés, e que os seus olhos são como chamas de fogo, e que contemplam cada um de nós 24 horas por dia. Então, enquanto você está fazendo, o Senhor está vendo. Enquanto você está agindo de bondade para com alguém, o Senhor está te vendo. Enquanto você está aí orando pelo pastor Jefferson, ai, Senhor, abençoa o pastor Jefferson, ai, abençoa ele. Aí Deus está olhando do céu, vou falar, vou abençoar você também. Quando vocês forem orar, amados, ore por mim também, eu sou carente da sua oração. Nós não estamos aqui porque nós somos o melhor. Nós só estamos aqui porque nós entendemos que a misericórdia de Deus, ela é real na nossa vida. Nós entendemos que a graça, ela é real na nossa vida, e que o Senhor escolhe cada um para a sua função dentro da casa dele. Deixa eu te falar uma coisa, o céu está vendo tudo o que você está fazendo. O céu está vendo tudo o que você está fazendo. Davi acorda um dia, despreguiça e fala assim, eu quero fazer a bondade para alguém hoje. Ele olha para um lado, olha para o outro, chama um funcionário e pergunta, olha aqui, será que não existe alguém lá da... Você lembra de Saul? Então o filho dele, Jonatas, que era muito meu amigo, não existe mais ninguém daquele povo. Aí alguém fala, nossa, pior que existe. Existe um menino que foi levado para longe. O funcionário ele responde, existe um menino chamado Mefibosete. E Davi diz como eu, show. Quem já viu o pastor Jefferson falar show? Davi olha para Maquir e fala, que show, Ziba. Show, Ziba. Que legal, tem como chamar esse menino? Olha, ele mora longe, não é de uma hora para outra. As pessoas olham para nós e às vezes acham em nós um lugar que tem uma palavra de esperança, uma palavra de cura espiritual e emocional, e eles precisam olhar para nós e encontrar isso dentro de nós. Davi fala, show, legal, onde ele está? O funcionário diz, lá em Lodebar, um lugar bem longe. O texto diz que está lá em Jonatas. Ainda há um filho. Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse, onde está? E Ziba disse, está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Quantas vezes eu ouvi falar
Lodebar nunca mais. Ai, Lodebar é um lugar ruim. Eu não quero invalidar nada do que eu ouvi. Mas de domingo para cá, o tanto que eu olhei e reli essa palavra, eu pude observar que Lodebar não é tão ruim assim, velho. Que Lodebar não é um lugar tão ruim assim. As pessoas olham para Lodebar e dizem que é um lugar ruim, nós entendemos assim. Eu não quero invalidar nenhuma palavra, porque às vezes nós também estamos em algum ambiente que nós não queremos estar. Amém ou não amém? Às vezes você olha para um ambiente. A minha esposa teve que ir na Santa Casa sozinha. E quando ela me ligou, falou: amor, tô indo para Santa Casa. Eu falei: não é possível. Chama um resgate. Quem conhece a Rose sabe que ela não se dá bem com nada que usa branco, amado. É dentista, é enfermeiro, nada. É chegar de roupa branca perto dela, ela desmaia. Na hora, amado. E ela falou assim: amor, não tem ninguém aqui, eu tô indo, porque eu tô assim, eu no serviço. Eu falei: calma, mulher, tô chegando, eu não tenho como esperar, eu tô passando muito mal. Eu falei: então vai, deixa o celular ligado, vem conversando comigo, vou saber que você chegou. Foi lá, entrou no médico. Então nós, às vezes, entramos em ambientes que nós não queremos. Santa Casa, para quem está ruim, para quem está enfermo, ao olhar, a ótica humana, é o pior lugar que poderia estar. Mas para um doente, é o melhor lugar, amado. A Santa Casa precisaria ser, deixa eu usar a palavra melhor, valorizada, como um lugar de realmente socorro. Deveria ser um dos lugares mais bem tratados do governo. Deveria ser um lugar mais bem reconhecido no salário do que outros lugares. Para uma pessoa que está bem, que está e passa perto da Santa Casa, não queria estar lá. Mas para uma pessoa que está doente, é o melhor lugar que ela poderia ir. Às vezes nós não está, nem todos os lugares que nós estamos ou passamos é um lugar que nós queremos estar. Mas às vezes é um lugar preciso. Lodebar não era o melhor lugar, mas para Mefibosete, que era um menino procurado, que era um menino que foi fugido para um lugar, era o melhor lugar. Então eu olhei e pude ver por uma ótica diferente que Lodebar não era tão ruim assim. Às vezes nós estamos em um lugar e nós olhamos e reclamamos: que casa ruim, que casa ruim, que carro ruim, que serviço ruim, que salário ruim. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar, amado? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar, tendo um cobertor para cobrir o seu corpo à noite, tendo um carro para poder chamar de seu, de conduzir a sua família, ter um salário para poder viver dignamente daquilo que ganha. Tudo depende da ótica que você está vendo. Pare de reclamar. Às vezes Deus está fazendo você passar por esse lugar para você aprender alguma coisa e você não está valorizando. Nós olhamos com os olhos físicos e não achamos que a cova de leão seria o melhor esconderijo para um homem um dia. Nós olhamos para a Bíblia e vemos também a fornalha de fogo ardente, e nós nunca olhamos para ela como se fosse o melhor esconderijo para 3 homens. Nós olhamos para uma cova, para um buraco onde José foi jogado, e nós nunca olhamos assim: foi o melhor lugar para que José pudesse ter estado um dia, porque foi dali para eu poder viver uma vida de vitória. Dê um aplauso a Jesus, amado. Seja grato a Ele pelo que você tem. Seja grato a Ele pelo que você tem. Você não está esquecido. Você nunca estará esquecido se você serve a um Deus que pode fazer todas as coisas em nossa vida. Você não está esquecido em lugar nenhum, em nenhum rumo, e em nenhum lugar da sua história você está esquecido. Deus está olhando para você em todos os lugares que você está.
Mefibosete era para estar em Jerusalém, vivendo no palácio, sim, toda aquela realeza, sim, mas ele está num lugar que talvez para ninguém queria estar, porque Lodebar significa lugar árido, sem fruto, ruim, sem nada, ninguém queria estar lá, mas era o melhor lugar para Mefibosete estar. Satanás leva Jesus até o topo, para poder olhar a cidade lá. Mas isso ele leva Jesus porque Jesus passou 40 dias jejuando. E deixa eu lembrar para você, nós teremos essa campanha, 12 dias de jejum, para poder termos 12 meses do ano abençoado. Vai começar em fevereiro, então se programe aí, das 18 horas às 6 da manhã, jejum, para poder termos dias abençoados, para termos um ano abençoado. O problema não é o lugar onde você está, não, amado. O problema não é você mudar de lugar, não. O problema é como você está enxergando o lugar. O problema é quando você vai abrir a loja, a porta do seu comércio, e você fala, mais um dia eu não vou vender nada. Quem disse para você que mais um dia você não vai vender nada? É você chegar na sua máquina de trabalho, você ligar, dar o start e falar assim, mais um dia fazendo 30 peças, mais um dia fazendo. Amado, quantas pessoas queriam fazer 30 peças no seu lugar? Depende da maneira que você está olhando. Quantas pessoas, mas que empilhadeira quente, meu Deus, que empilhadeira quente, minha coluna. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Seja grato a Deus, amado, nunca vai ser o lugar o problema, o lugar sempre vai ser a sua visão. O pior lugar, amado, não é o lugar onde você está, o pior lugar é o lugar onde Deus não está. O pior lugar sempre vai ser aonde Deus não está. Eu dentro do presídio, 600 jovens, 600 homens, e eu lá dentro, falei, Senhor, não deixa da rebelião, que agora não, Senhor, tenha dó de mim. E eu lá dentro, quem já entrou, fez visita em presídio, sabe que preso não pode parar, tem que ficar andando. Só pode parar quem visita com a sua família, não pode parar. Quem não recebe visita, não para, anda das 8 às 4 da manhã. De um lado no outro do presídio, só para almoçar, tomar café. Do contrário, você não pode parar para não constranger as visitas. Então estava eu e o meu irmão conversando, e o meu irmão falando, e aqueles 600 jovens dentro de um raio maior que esse, cela para todo lado, roupa, camisa, tudo, senhora, senhor, jovem, criança, tudo lá dentro. E eu falando, Senhor, tenha misericórdia, guarda, Senhor. E quantas pessoas ali aguardando o dia em que a liberdade vai chamar ela para fora. Quantas pessoas aguardando o dia que a liberdade vai chamar ela para fora. Quando eu saí 4 horas para fora do presídio, saí andando, saí com uma colher no bolso ainda, meu irmão. Depois no dia que eu voltei, nas outras visitas, eu visitei meu irmão 1 ano. E eu com a colher no bolso, eu saí com a colher no bolso. E falei, você é louco, rapaz. Se te pega, me colocam no castigo aqui. E eu saí por lá de fora, aquelas pessoas chorando. Quando que você vai voltar, parente? Quando que você vai voltar, mãe? Quando você vai voltar? São pessoas que moram longe, pessoas que moram às vezes em outro estado. E eu falei, meu Deus, quantas pessoas queriam ter a liberdade de estar aqui fora, respirando um ar. E quanta gente não valorizando a liberdade, O problema nunca vai ser o lugar onde você está. O problema é aonde Deus não está com você. Esse é o problema. Ele está vivendo lá na casa de Maquir, mas está vivendo como? De favor, escondido, sim, mas ele está vivo. Ele está coxo, aleijado, sim, mas ele está vivo. Pastor, mas o que você está dizendo, pastor Jefferson? Eu estou dizendo para você que o seu parente pode estar viciado em algum tipo de entorpecente, de droga, de alcoolismo, mas ele está vivo, e enquanto há vida, há esperança. Há esperança para ele, há esperança para ela. Meu Deus amado, há esperança. Mas pastor Jefferson, você não sabe, eu tenho que buscar meu irmão, eu tenho que buscar minha irmã. Eu sei, amado, eu sei. Fica tranquilo que eu sei o que é isso. Esse dia minha irmã ligou para a Dani. A minha mãe com a pressão lá no alto. Minha mãe de 6 meses ia dar um susto em nós, sabia? Minha mãe 4 dias com a pressão do 18.
E nada que fazia, não levantava ela. Braço mole, corpo mole, tudo mole. A Dani nos ajudou muito. E às vezes existe um lugar, e ontem eu fui lá nos dias que ela estava ruim, fui ontem lá, já estava com o cabelinho cortadinho, sentadinha, tomado banho, cheirosinha. Falei, mãe, a senhora está linda. Ela falou, filho, eu passei mal, eu achei que eu não ia. Falei, mãe, Deus está com a gente, a senhora está viva. E enquanto a vida há esperança. Ela falou, filho, você acha que eu vou voltar a andar? Eu falei, eu tenho certeza no Deus que eu sirvo, que a senhora vai voltar a andar. Amada, as circunstâncias momentâneas, elas não podem reger a sua vida. Mefibosete estava refugiado, estava escondido, estava abrigado, sim, longe da onde da sua terra, mas ele não estava morto, ele estava vivo. A diferença é, amado, como nós estamos olhando a situação. Como nós estamos olhando a situação. A sua descendência foi toda imprudente, sim. O seu avô foi um rei rejeitado por Deus, sim. Os seus tios todos foram mortos, sim. Mas ele estava vivo. E por que você está triste aí sentado na cadeira? Se você ainda tem vida, e se você tem vida, você vai ver o milagre. Mas pastor, você não sabe, o meu irmão, eu também não sabia, amado. Mas um dia eu pude falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Um dia eu pude olhar e ver a minha mãe em pé, ver meu pai em pé, as minhas duas irmãs em pé, o meu irmão em pé, e todos eles vendo eu pregar. E eu falei, Senhor, como foi bom o tempo que eu visitei ele na cadeia. Porque eu sei agora o que é passar por um lugar daquele. Amado, o problema é como você está olhando para a situação que você está vivendo. Como que você está olhando para a situação que você está vivendo. Às vezes falando, eu estou no pior lugar. Não é o pior lugar, amado, é o lugar em que você está momentaneamente. É o lugar em que você está momentaneamente. Mas pastor, eu estou com uma tristeza. Pastor, eu estou com uma situação. Você está nessa situação momentaneamente. Essa situação não é para sempre. E nós vamos ver no texto que o menino, ele não reclama. Ele não maldiz o Deus dele. Ele não maldiz o Deus dos pais. Ele está quietinho. Você sabia que reclamar? Isso é meu, tá, amados? É uma revelação minha. Uma revelação minha. Reclamar paralisa a ação de Deus. Sabia quando Deus olha para você reclamando tanto, reclamando, Deus fala, meu Deus. Até Deus fala, meu Deus, essa pessoa reclama tanto. Tem vida, tem trabalho, tem perna, tem braço, tem olhos. E está reclamando por quê? Está reclamando por quê? Às vezes a reclamação impede Deus de agir. A sua reclamação Deus vê como uma incredulidade. De não achar, de não acreditar que Deus pode entrar na situação da sua casa, amém ou não amém? Que Deus pode entrar na situação da sua saúde, amém ou não amém? Que Deus pode abrir uma porta para você, amém ou não amém? Deus pode todas as coisas. Por quê? Porque a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas em Deus, amado. Deus trabalha conosco, mas Deus sempre vai trabalhar com o que nós temos dentro. Eu não falei isso domingo? Cantei até um pedacinho de uma música, né? Cantei até um pedacinho de uma música, de dentro para fora. Isso mexeu muito comigo, ouvi mais umas 10 vezes essa música de novo. Amado, Deus sempre vai agir com o que está aqui dentro, ó, não é o que está aqui fora. Sabe por que muita pessoa se frustra no reino de Deus? Porque eles querem agir com ferramentas externas, com ferramentas que não são deles. Davi, quando foi lutar com o gigante, quiseram colocar uma armadura que não era dele. Para de lutar com a armadura dos outros. Para de querer ser os outros. Para de querer falar como os outros. Para de querer se vestir como os outros. Você é uma pessoa única. Deus te fez como uma pessoa única. Deus sempre vai usar o que tem dentro de você, amado. Deus sempre vai usar o que tem dentro de você. Mas pastor, você não conhece, eu não sei, amados. Pensa num menino que escondia atrás do violão. Pensa numa pessoa que a Aline me conheceu, o Abner me conheceu em 90 e alguma coisa. Vamos revelar a idade não. Mas pensa no menino que ficava atrás do violão escondido. Escondido.
não andava com Bíblia, não lia a Bíblia. Sabe aqueles músicos de antigamente? Hoje não, né, amados? O músico dá para sempre conhece Bíblia, amém? O músico dá para sempre conhece Bíblia, amém ou não amém, amado? Meu Deus, hein? Eu quero incentivar você, igreja, você voluntário, você músico, a participar da Escola do Crescimento, às quintas-feiras, 20 horas. É uma escola online, amado. Ah, para sempre não tem escola dominical. Quem disse que para sempre não tem escola dominical? Como é que eu vou falar? Escola quintal. Nós temos uma escola que é quinta-feira, 100% online. Você faz no conforto da sua casa. Você vai ver um professor sábio. O Gilson é um homem que fala palavras sábias. E eu fico vendo lá em casa e falo, meu Deus, como é que eu não vi isso também? Vai lá, amado, se matricula na escola de crescimento. Igreja para sempre, todas as quintas, às 20 horas. Então, se você tiver dúvida dentro de você, é uma ingratidão, é murmuração, tudo vai ficar parado. E Deus trabalha com quem? Com quem se move no reino dele. Você precisa usar o que está aqui dentro, amado. Não usa o que está fora, não. Não fala como alguém, não. Lembra aquela vez que a gente queria imitar os outros? Lars deve lembrar disso. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Ai, meu Deus. Fala fino mesmo, fala feio mesmo, que nem você fala. Aí Deus vai usar, por quê? Porque você está sendo sincero. Deus não trabalha com o que você não tem, Deus só trabalha com o que você tem, com o que você é. Ai, irmão, eu já quis mudar minha pregação. Eu falo, quando eu vou ver minha palavra, eu falo, meu Deus, eu prego muito duro, mas eu prego assim. Amado, não tem como, não dá e não tem como. Eu falo, meu Deus, me muda, mas o Senhor fala, não, é assim. Então Jesus não perguntou para os discípulos. Lembra aquela palavra lá lá em Marcos 6? Os discípulos estão vindo, Jesus pregou, e aí não tem pão, não tem peixe para todo mundo. O apóstolo pregou isso daqui esses dias, nosso apóstolo Paulo Henrique. Não tem pão, não tem peixe para todo mundo. Jesus, ele não pergunta o que vocês têm aí. Não, Jesus fala assim, o que está aí dentro aí do cesto? Ah, tem pão e tem peixe, mas não tem para todo mundo. Daí, amado, é o que você tem, não é o que você não tem. É aquilo que está dentro de você, é a sua essência. Você lembra o que diz lá em 1 Reis 17? Ele não está perguntando para a viúva o que tem dentro da sua casa, não. Ele pergunta se me dá um bocado, me dá alguma coisa aí. Amado, Deus já sabe o que está dentro de você. Sabe por que tem muita gente que se perde no ministério? Porque ele quer lutar com ferramentas que não são deles. E lutar com ferramentas que não são nossas, você consegue lutar um tempo. Você consegue disfarçar um tempo. Você consegue imitar um tempo. Mas não é para sempre. Quem tem dificuldade de trabalhar com pouco somos nós. Deixa eu repetir para você. Quem tem dificuldade de trabalhar com pouca coisa somos nós. Deus nunca teve dificuldade de trabalhar com pouco, amado. Deus tem poder de multiplicação. O nosso Deus tem o poder de multiplicação. O nosso Deus tem poder de multiplicação. Ah, amado, nosso Deus tem poder de multiplicação. Por isso que nós vemos uma pessoa chegando na igreja um dia, um tênis só, uma camisa só, uma calça só. Um dia eu com a Rose no púlpito de uma igreja que nós dirigimos, e a irmãzinha chegou, primeiro culto com uma roupa, segundo culto com a mesma roupa, terceiro culto com a mesma roupa. Eu falei para a Rose, ela tem o mesmo corpo que você, pega uma roupa, dê para ela. A Rose falou assim, amor, mas eu também não tenho. Vai ficar nós duas com metade da roupa, dá metade de mim para ela, eu vou ficar com a metade. E hoje eu olho a minha casa, amados. Hoje eu abro o guarda-roupa da Rose, às vezes sozinho, fleumático que sou. Eu abro o guarda-roupa e fico falando, Deus, obrigado. Deus, Pai, obrigado, porque um dia nós não tínhamos, mas hoje nós temos para repartir. Um dia você não tinha, amado, mas hoje você tem para repartir. Abra sua mão assim, ó, assim, ó. Hoje você pode não ter, amado, mas eu profetizo na sua vida que haverá um futuro bem próximo que você vai ter para repartir com quem não tem. Se você acredita nessa palavra, dê um aplauso a Jesus.
Aleluia! Entenda isso, amado, a ferramenta está dentro de nós. O diabo ele está bloqueando a visão de muita gente para mostrar aquilo que você não tem. E tem gente esperando achar alguma coisa para poder dizer que tem, para poder fazer alguma coisa. Já viu dentro da igreja? O dia que eu for líder do ministério eu vou fazer. Acontece muito isso com voluntário, né? Aqui na igreja não, amados. Na igreja para sempre não. Mas acontece muito com voluntário. Quando ele era voluntário e o outro era líder, ele não fazia nada. Já aconteceu isso? Meu Deus, nós temos que repreender um demônio desse. Quando a pessoa era voluntário e o outro era líder, o líder ralava. E ele talvez no lugar dele falava assim, eu não vou ajudar não, mas quando eu for um líder, amado, eu vou profetizar na sua vida, que todos os seus filhos sejam líderes aqui na para sempre. Que todos os seus filhos sejam líderes aqui na para sempre, no nome de Jesus. Valorize o que você tem, amado. Pode ser pequeno para todo mundo, mas para você tem que ter valor. Pastor, eu estou na porta do banheiro hoje. Amado, pode ser pequeno para todo mundo, mas eu estou na porta do banheiro hoje. E eu vou olhar lá dentro, não vai ter papel no chão, não vai ter nada desorganizado. Eu estou na porta do banheiro hoje. Olha que honra, amado, olha que excelência. Vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Olha que excelência. Aquele que está na porta, trabalhando ali, auxiliando na recepção. Olha, eu estou aqui, eu estou dando uma olhada no carro. Talvez no passado pode ter acontecido, mas hoje nenhum carro vai ser roubado. Não, hoje não, eu estou aqui. Amado, é usar a ferramenta que está dentro de você, não é a ferramenta de fora. Por que tanta gente se perde? Porque quer usar a ferramenta externa. E o que te move não é nada que está fora, o que te move é o que está dentro. Então quem está em Lodebar precisa valorizar o tempo que está em Lodebar. Conseguir tirar esse nó da sua cabeça, que Lodebar é ruim? Amado, todos nós passamos por uma via um dia que nós não queremos. Todos nós servimos em um lugar um dia que talvez não seja aquele lugar que você escolheu para sempre. Todos nós olhamos alguém um dia e falamos assim, nossa, mas existe um lugar para você chegar. O lugar que você está não é o seu lugar definitivo. Até olhando para a nossa vida de cristão, o mundo não é um lugar definitivo. O nosso lugar é o céu. 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 O nosso lugar não é aqui, amado. Nós estamos aqui de passagem. No quarto versículo, Mefibosete não aguenta estar ali. Você imagina a alegria de Mefibosete sentado. Não sei como ele estava, mas alguém chegar para ele e falar assim, Mefibosete, ele fala, sou eu. Talvez escondendo, com medo de ser alguém para matar ele. Mas amado, quando Deus não chega para trazer morte. O nosso Deus é um Deus de vida. Fica de pé comigo nessa noite. Aí Mefibosete está sentado e o rei manda chamar Mefibosete. E quando Mefibosete olha alguém chamando ele, ele se desespera. Não, o versículo diz que eles vão chamar Mefibosete. E ele, enquanto não recebe a vitória, ele está louvando e adorando ao seu Deus. Existe um lugar de honra preparado para você, amém, amado? Existe um lugar de bênção preparado para você, amém, amada? Existe um tempo de luta, existe um tempo de guerra, mas também existe um tempo de vitória. Aleluia! Existe um tempo de vitória. Existe um tempo de luta, mas também existe um tempo de vitória. Enquanto a vitória não chega, existe a misericórdia de Deus. Enquanto a vitória não chega, existe a misericórdia de Deus. Enquanto a porta não se abre, existe a misericórdia de Deus. E eu quero chamar você aqui na frente. Você que precisa passar por esse tempo entendendo que Deus está com você. Eu quero chamar você aqui à frente que está passando por um tempo desse e não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas você sabe que existe um Deus no céu que é capaz de abençoar a sua vida e tirar você desse lugar que você está. Talvez a depressão bateu na sua porta. Talvez a crise de ansiedade bateu na sua porta essa semana. Talvez a tristeza bateu na sua porta essa semana.
Mas você não vai ficar nesse lugar, porque existe um Deus que quer te dar a vitória. Vem até a frente, amado, enquanto nós estamos cantando essa canção. Parece que estou cercado, mas sou